Eu sou é a palavra. Tudo que você pode dizer é eu sou, mas você não precisa. Você não acrescenta nada, não isso ou aquilo. Eu sou. No Antigo Testamento, Deus é perguntado: quem é você? E talvez a frase mais profunda do Antigo Testamento seja: eu sou o que sou. Onde Deus o define a si mesmo como o eu sou, como a essência da identidade de todas as formas. E também outra bela frase do Antigo Testamento. Como você sabe, o Antigo Testamento é uma mistura. A Bíblia é uma mistura de coisas fantásticas e outras coisas. Mas eu gosto de procurar as joias que estão ali. Outra bela declaração que aponta para tudo isso é: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Agora, essas palavras são todas sinônimas. Ser ainda é um estado de consciência sem pensamento, quietude. Ser e quietude é a mesma coisa. E saiba significa que há um conhecimento profundo nisso. Na verdade, isso é porque essa é a fonte de toda a inteligência. Há um conhecimento profundo, mas do ponto de vista da mente conceitual, parece não saber, parece ignorância. Porque não é mais saber por conceitos. Há um conhecimento mais profundo. E é aqui que surge o que chamamos de sabedoria, que é muito diferente da inteligência. O tipo de inteligência do QI. A sabedoria que o mundo precisa, não mais da inteligência. Por favor, saiba. Mas sabedoria, o sim, fique quieto e saiba o que eu sou, é o eu sou disso, o eu sou de ser Deus. Opa, Deus, aqui chegamos a uma palavra difícil, mas são todas sinônimas. O que é Deus, então? Eu raramente falo sobre Deus, porque você realmente não pode. É algo tão transcendente que qualquer coisa que você diga seria muito limitada. Como você sabe, a linguagem humana e o pensamento humano são relativamente limitados. Como posso fazer afirmações sobre a realidade transcendente última, apenas produzindo alguns sons estranhos com minhas cordas vocais? Pressão de ar de minha língua e lábios? Ou as vogais A, E, I, O, U? Isso é que é a linguagem. São sons. Ok, agora me conte os segredos supremos de Deus e do universo transcendente. A, E, I, O, U, A, E. Você não pode, é um absurdo. Basta produzir alguns sons e isso explica, não? No entanto, eu vou continuar falando. Tudo o que podemos fazer é dar uma analogia ou uma imagem poética do que Deus pode ser e como Deus se relaciona com quem você é. E essa imagem eu prefiro pensar assim, é a imagem em nosso. Só podemos usar imagens do nosso universo,
percebido pelos sentidos. Se o Sol é uma coisa que dá vida em nosso universo, o Sol dá de si mesmo incessantemente, por milhões e milhões de anos. Quase se poderia dizer eternamente. Não é eterno, mas no que nos diz respeito é eterno. Sem o Sol não haveria vida, nem vida física aqui. Então o Sol se doa e emana continuamente. O próprio calor em seu corpo vem do Sol. Então o Sol, se você usar o Sol como uma analogia para o transcendente, o Deus transcendente, Deus não tem localização no espaço ou no tempo. Deus não está ali ou lá. Ou se tivermos que dizer alguma coisa, poderíamos dizer que Deus está bem aqui, porque é transcendente a essa dimensão. Então, se usarmos isso como analogia, o transcendente emana nessa dimensão. Algo que cria forma, que cria vida. E o que, em última análise, essa coisa que emana é a consciência. A princípio, muito pouco. A princípio, a consciência aparece como se estivesse congelada, como minerais e pedras. E então a consciência se torna como se fosse líquida. Se usarmos a analogia da água. Então, torna-se vida vegetativa. Então, a consciência evolui gradualmente. Assim, uma consciência, quanto mais ela evolui, mais ela influencia. Então, você obtém a vida animal. É como... Bom, ela vai evoluindo, então você ganha a vida humana. Torna-se etéreo e é uma mente humana. Então, emanando da fonte de toda a vida, que é transcendente, da qual você não pode dizer nada, para esse mundo, assim como o Sol emana luz, o Deus emana consciência. E isso traz esse universo. E nesse universo é um processo que cresce. No transcendente, não sabemos nada sobre isso. Então, agora, o importante é o raio de sol que você vê, que bate na sua mão. Você sente o calor em sua mão. Esse raio não é o sol. Você não poderia dizer, eu tenho o sol na minha mão. Quero dizer, se você chegasse perto do Sol, você desapareceria imediatamente. Mas esse raio de Sol ainda está conectado ao Sol, de alguma forma, ainda faz parte do Sol. Não podemos nem dizer onde exatamente o Sol termina. Realmente, não termina em lugar nenhum. Não tem uma superfície claramente definida. Ele se estende para fora. Então, emana continuamente. Então, o que emana da fonte de toda a vida é a consciência. E você pode sentir isso em si mesmo. Quando você pode sentir a si mesmo como consciência, a presença, então você percebe isso. A ondulação na superfície do oceano. Você percebeu que não é apenas uma ondulação. Eu estou misturando as analogias agora. Não é apenas uma ondulação, mas, fundamentalmente, a ondulação é o oceano. E, de repente, a ondulação não é mais assustadora. Porque você pode sentir sua profunda conexão com aquilo que é vasto e abrangente. E assim a ondulação, de repente, ganha uma forma diferente, porque você percebe sua própria essência temporal. Ou o Sol, o raio de Sol, poderia fazer o mesmo. De repente,
você pode perceber que ainda está conectado e faz parte do Sol. E você pode sentir em si mesmo o fato indubitável de que está consciente. Mas não só por isso. Estamos criando aqui uma dualidade que não existe. Quando dizemos que vocês estão conscientes, a essência de quem você é a consciência. Então você é a consciência. E essa consciência, o cérebro, sim, a ciência dominante, a maior parte ainda lhe dirá que a consciência é um subproduto do cérebro físico. Mas, principalmente, os cientistas evitam falar sobre consciência, porque não fazem ideia e não sabem o que fazer com ela. Não faz muito sentido no universo deles. Eles dizem, bem, é um subproduto da atividade química no cérebro. Ok, tudo bem, mas o que isso significa? Uma coisa mais sensata que alguns cientistas já começaram a abraçar, a possibilidade, são principalmente cientistas que estão perto da aposentadoria. Então, eles não têm mais nada a perder. Eles estão começando a aceitar a possibilidade de que a consciência, que o cérebro, que sem dúvida está ligado à consciência, age mais como um receptor e um transmissor de consciência, do que um gerador de consciência. Então, o cérebro é como um rádio. O rádio não produz a música. O rádio apenas transmite e depois dá forma. E isso pode ser, e acredito que seja, a relação entre o cérebro humano e a consciência universal, que é uma. Portanto, não há sua consciência e minha consciência, há apenas uma consciência. E aquela consciência se manifesta como esta flor também. E isso se manifesta lindamente. Ele se manifesta como qualquer forma de vida. Ele até se manifesta como a chamada matéria inanimada. É apenas uma frequência totalmente diferente. Portanto, todo o universo realmente consiste em uma substância, que não é uma substância, é uma multidão, são as múltiplas manifestações da vida. Nesse universo são todas as manifestações de uma, e desta, aquela que você pode encontrar. Bem, e no passado apenas raros místicos falaram sobre isso, ou perceberam, mas agora ela se torna mais acessível. É por isso que estamos falando sobre isso, e não apenas falando sobre isso. Este que é a essência, não apenas de quem você é. O estranho é que a essência de quem você é um com a essência de todo o universo. Então, quando você percebe essa essência de si mesmo como consciência, quando a ondulação percebe que é também e fundamentalmente o oceano, então não é apenas uma percepção da ondulação, é uma percepção do oceano também através da ondulação. Assim, a consciência que analisou esse universo, que emana do um que está despertando através de você, está despertando, quero despertar. Não se pode dizer muito mais sobre isso, porque há um limite para o que se pode dizer. Mas a coisa mais importante é a realização dentro de si mesmo, de que você é a consciência, e você precisa ser capaz de perceber que não é tão difícil. Quando você pode sair do fluxo de pensamento, para que você não seja, ao longo do dia, que você não esteja preso nessa torrente contínua,
essa corrente que te arrasta a um pensamento após o outro, e outro, e outro. Convide lacunas em sua vida no fluxo de pensamento. Por exemplo, pela percepção consciente. Por exemplo, se você quiser fazer isso aqui agora, crie um espaço no fluxo de pensamento. Eu diria, torne-se consciente de suas percepções sensoriais. Olhe, ouça, esteja alerta, olhe e ouça. Seja o estado de alerta para a percepção. Não há necessidade de rotular tudo o que você está percebendo. Apenas olhe. Olhe para uma flor, para uma árvore, para o céu. E não rotule através de conceitos. E essa é uma maneira maravilhosa de convidar a presença para a sua vida. E então, no fundo, há uma imobilidade alerta. E então, em primeiro plano, as percepções dos sentidos. Essa quietude alerta é a essência de quem você é. Mas também é a essência de todo o universo. E isso é maravilhoso. Essa é uma prática espiritual muito simples. E tanto quanto possível, especialmente quando você está esperando em algum lugar, apenas por um momento, faça essa percepção consciente, sem rotulagem.